novamente com a doutora Diva, que gentilmente vem aqui toda sexta-feira, porque ela traz umas matérias muito boas que são muito concernentes à atualidade. Então hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante que está acontecendo não só no Brasil, como no mundo inteiro, que é o aumento exacerbado do suicídio. Então nós vamos conversar sobre isso. Diva, muito obrigado por ter vindo, como sempre. Prazer meu estar aqui com você. Gostaria muito de abordar esse tema que está sendo uma coisa muito importante, não só no Brasil, como no mundo. Né? Então, nós vamos tentar ajudar, vamos tentar ajudar para que a gente possa, pelo menos, detectar, né, quais são a pessoa que a gente acha que pode ser um futuro suicida, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, por favor, eu gostaria de saber que você começasse a abordar o tema. No Brasil, esse tema é tão importante que no Brasil, em setembro, nós temos o Setembro Amarelo. Sim, que é esse mesmo. Isso, setembro. Que é para chamar a atenção sobre o problema do suicida, como reconhecer a pessoa que está exibindo sinais de suicídio, como a gente pode fazer para abordar essa pessoa e principalmente para desmistificar alguma coisa, tipo, o suicídio é o cara que é covarde, ou ele tem coragem demais para se matar, então não é nada disso. Mas precisa ter conhecimento, né? Precisa saber o que está acontecendo, são essas pequenas informações que nós vamos passar hoje, tá? Então vamos começar. No mundo, a estatística, no mundo por ano se matam em torno de 800 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas. Um suicídio no mundo a cada 40 segundos. Nossa. No Brasil, 14 mil pessoas mais ou menos por ano se matam. Um suicídio a cada 40 minutos. Nossa Senhora. E pense que a faixa que mais se suicida é dos 15 aos 30, 35 anos, no mundo todo. Então a faixa que você tem mais energia para a vida, que você está conquistando os seus espaços, é a fase que as pessoas estão se matando. Então nós temos, por exemplo, na adolescência, as crianças que estão, né, se matando por bullying, principalmente o bullying na escola. O bullying que é feito nas redes sociais. Então, existe casos, né, estão aumentando esses casos. E nos idosos também, que é uma faixa após os 75 anos. Abandono, descrença, solidão, isolamento social. Inclusive que a pessoa para trabalhar, né? Então... É a pessoa que não se preparou para aposentar. Sim. Ela para de trabalhar e a vida dela sempre foi no trabalho. Então o que acontece? Fica tudo vazio. Então você tem que começar a viver a sua aposentadoria. Eu comecei a viver, eu acho que uns 10 anos antes. Então, fazer coisas importantes, fazer coisas que você não fez antes, cursos, né? Você se dedicar. Então, a estatística do suicídio no mundo é devastadora, né? E na nossa sociedade aqui no Brasil também, principalmente para os nossos jovens. Então, o que acontece? Quais são as doenças que levam ao suicídio? Então, em primeiro lugar, a depressão. A depressão tem em torno de 15 até 20% das pessoas com depressão se suicidam. Você não acha que agora, inclusive, pós-pandemia aumentou? Sim, aumentou. As pessoas perderam muitas coisas, as pessoas não souberam lidar bem com essa situação que nós ficamos em casa. Quem não ficou depressivo de ficar em casa e não poder sair? Pelo amor de Deus, né? Foi terrível isso daí. Então, na verdade, isso foi dito que não era para sair, né? Sim. Mas, por exemplo, quem ficou na rua não teve problema nenhum. Eu acho que talvez não, mas o emprego, muitas pessoas perderam emprego. Então tem vários fatores que nós vamos comentar depois que fazem com que a pessoa entre nessa tristeza, nessa depressão e caminhe para o suicídio. Né? Então, primeiro são os transtornos mentais. Tá. É a depressão, é o bipolar, é aquele sujeito que uma hora está no alto, outra está no baixo. Os dependentes de droga e álcool também eles têm uma tendência muito maior ao suicídio. São as pessoas borderline, são aquelas pessoas que estão com um temperamento muito instável, relacionamentos instáveis, é uma pessoa que tem medo de perder, ela lida pouco com a raiva. Então, são transtornos de personalidade. Sim. Então, essas pessoas, é o primeiro ponto do suicida, para reconhecer que aquela pessoa tem uma tendência suicida. Tem que precisa de ajuda. Você observa para ver o que é que está acontecendo, se ela estiver alterando muito, se ela não estiver seguindo o seu tratamento, se não estiver tomando seus remédios, ou aquela pessoa que era normal, você tratava com ela no dia normal, de repente ela começa a perder
o prazer da vida, ela deixa de fazer coisas que antes eram prazerosas, o trabalho vai mal, em casa vai mal, às vezes até uma mãe que tem filhos, mas que ela para de cuidar das coisas, que ela fica triste a maior parte do dia. Ou são pessoas também que começam a dizer frases, além dessa tristeza. Essas frases inteiras. As frases assim, nossa, eu atrapalho a vida de vocês, talvez eu morta, se eu tivesse morta vocês estariam melhor. Ou eu sou peso para minha família, eu não queria estar mais aqui. Então, essas frases que são ditas, muita gente fala, não, mas quem avisa não se suicida. Não é verdade. Às vezes, quando você acha que, inclusive, aconteceu, já com várias pessoas com isso, e falaram isso, a outra pessoa falou, não, ele é vítima, não, ele é vítima, não, ele está querendo dizer que ele vai fazer alguma coisa, né? Ele pode estar avisando que ele está doente, que ele não está conseguindo lidar com a situação que ele está vivendo, né? Não tá, acho que na verdade não consegue, que acho que está acontecendo isso muito, que a pessoa não sabe lidar com os seus, como é que fala, com as coisas que não deram certo, né? E por quê? Porque assim, em primeiro lugar, do suicida são os transtornos mentais. Depois vem perdas. Pessoas que perderam parentes importantes, pai, mãe, principalmente aqueles que perderam na infância. São pessoas que perderam emprego, situação financeira precária. São as pessoas que mudaram, às vezes, para outro lugar. As perdas precisam ser muito bem trabalhadas. Os imigrantes, as pessoas que migram para outro lugar, que ficam muito tempo sozinhas. Então, existe uma série de fatores que ajudam. Então, primeiro, o transtorno mental. Segundo, esse transtorno de mudança, de perda de emprego, de perda familiar e também doenças graves, como, por exemplo, algumas pessoas que têm câncer ou que têm doenças extremamente dolorosas, pessoas que estão com doenças crônicas, que estão já tirando a capacidade dela de fazer o dia a dia, então essa pessoa começa a deixar de viver. Existe uma teoria, não sei se é real, vou perguntar para você, que entendi disso, né? Que o câncer leva à depressão? As pessoas com câncer podem ter depressão, sim, algumas têm bastante, algumas têm. Pelo próprio risco, né? O medo da morte, o medo de que vai sofrer nos tratamentos, isso é perfeitamente compreensível, né? Existe isso, sim, existe, tá? Mas o importante é que ela tenha um apoio, né? Por isso que quando você percebe que a pessoa está nesse estilo, com transtornos mentais, com perdas, com doenças graves. Com falta de alegria, de encantamento. Com falta de alegria, falta de prazer na vida, existe o centro de apoio. Sim, um deles é o CVV. Que é bárbaro. Né? É o Centro de Valorização da Vida. Então deixa com a pessoa o telefone, que é 188, fala, se você sentir pior, às vezes você não está com a pessoa 24 horas por dia. Liga para esse pessoal, conversa com eles, porque eles são profissionais. Sim, estão preparados para isso. Preparados para isso, e não vou dizer nenhuma bobagem, porque a pessoa que está nessa situação, ela está muito sensível a muita coisa. Ela tem que escutar a palavra certa, né? Senão, não é falar, não, você está sendo covarde, ou senão, não, o que é isso? É falta de fé, falta de... Pode ser até falta de fé, não vou discutir isso, porque religião é religião. Mas a pessoa precisa ouvir isso de um profissional. Se você precisa de você ter um diagnóstico, você precisa do médico te falar o diagnóstico. Não é do pedreiro, não é do padeiro. Não é. Então tem que ter um profissional que oriente essa pessoa. Então, qual é o seu papel? O seu papel é observar que aquela pessoa que está no seu trabalho, na sua família, está passando por essa fase de tristeza, por essa fase estranha. Ela, se está estranha, você tem que chegar para ela e conversar. E aí, ver a rede de apoio, ou ver um psicólogo, um psiquiatra, para ela se tratar dessa fase. Fazer alguma coisa que ela possa melhorar. E com certeza, muitas vezes, a pessoa não quer sair disso, porque ela não tem condição psicológica. E nós vamos aprender hoje também, vamos aprender hoje que não é só a condição psicológica, o cérebro está doente também. Né? Nós vamos falar isso só depois. O cérebro está funcionando diferente, o cérebro não está normal nessas pessoas. Então,